A paz de Cristo, meus amados irmãos, agora é 8h25 da noite. Quero compartilhar com vocês o 10º dia de estudo da cartilha Jejum da Santificação. O título é Coração Puro e um Espírito Inabalável. A leitura é 2 Samuel 11 e Salmos 51. Eu não vou ler 2 Samuel 11 todo para vocês. Eu vou ler um trecho e vou destrinchar e depois eu vou lá no Salmo 51. O título bíblico de 2 Samuel 11 é Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu na hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Esse texto encontra em 2 Samuel 11, 2 e 3. O rei Davi era um homem bom, um homem segundo o coração de Deus. Certa noite, porém, não estava onde deveria, nem fazia o que seu dever impunha. Perdão. O certo seria estar com seu exército lutando. Em vez disso, permanecia no terraço observando a mulher casada tomar banho, na casa ao lado. Então mandou trazê-la ao palácio, e a partir desse ponto a história desandou. O que aconteceu talvez seja-lhe muito familiar. Além da mulher, Betseba engravidou e seu marido foi convenientemente morto na linha de frente da batalha. Fora esse o propósito do rei ao enviá-lo. Davi casou-se com Betseba, mas eles perderam o filho. Por incrível que pareça, se não fosse por um confronto com o profeta Natã, Davi poderia ter se livrado da situação, pensando que enganar a Deus só porque encobrira suas pegadas. Mas não é assim que a coisa funciona. O que poderia ter salvo Davi da tentação de envolver-se com uma mulher de outro homem, em vez de deitar-se com aquela mulher nua? Ele deveria ter desviado os olhos, admitido imediatamente a tentação diante de Deus e voltado diretamente para a privacidade do seu quarto. Ali poderia ter feito o que fizera em meio a tantas outras batalhas ou conflitos pessoais, ter se prostrado diante de Deus em oração, louvor e adoração. Se tivesse ficado ali diante do Senhor até libertar-se das garras da tentação, essa tragédia jamais teria ocorrido. Ele não agiu assim. No entanto, Davi enviou um mensageiro e mandou trazer. Ele enfiou o pé na areia movediça da tentação e antes que percebesse, já havia afundado até o pescoço. Todas enfrentamos tentações uma vez ou outra. Pode não ser do mesmo tipo que a de Davi, mas qualquer coisa que nos afaste de Deus e nos induza a fazer o que é contrário à lei de Deus é tentação. Sempre que isso acontecer com você, coloque-se imediatamente diante de Deus e confesse, peça que Ele liberte e ajude a agir de modo correto. Então, adore a Deus até que sinta que a tentação a deixou. A capacidade de resistir à tentação começa no momento em que nos voltamos para nosso Salvador e Libertador em busca de ajuda. É assim que acontece, né? Quando nós se posicionamos de um modo perante ao Senhor. A gente confessa, Senhor, sozinho eu não aguento. Senhor, eu estou em tentação. Senhor, me ajude. Eu estou sofrendo. Pai, por favor, me socorre. E o Espírito Santo, bem presente, ele vai te socorrer. Mas Davi não se comportou dessa forma. Porém, mais tarde, né, Davi escreveu um salmo, né?
Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Betseba estava com ele, sempre diante dele, sempre aos olhos dele. Contra ti somente pequei, e fiz o que era e o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amais a verdade no íntimo e no oculto. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele sabia, né? Que Deus migalhou ele. E ele no íntimo dele, no ser dele, no coração dele, ele estava amargurado. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha o que ele pediu para Deus. E renova um espírito reto. Renova, Pai. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Gente, esse trecho aqui, ele é muito forte. Né? Davi implora ao Senhor para que não se retire o Espírito Santo dele. Ele implora: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque ele sabia que com esses pecados ele poderia ter perdido a salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti converterão. Livrar-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ele estava quebrado. Ele estava muito quebrado por dentro, muito arrependido. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Por que o Senhor perdoou Davi? Porque Deus perdoou Davi. Né? Por quê? Por que Davi era tão especial para Deus? Pelo coração de Davi. O coração de Davi era íntegro. Ele falhava e falava: falhei. Aqui, ó, vacilei aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Ele cobriu as pegadas dele perante os homens. Mas ele tinha consciência que perante Deus não estava escondido o que ele fez. O pecado de sangue, né? E o pecado do adultério. Ele tomou a mulher de um chefe da guarda dele, de um cara que trabalhava no exército dele, que ele colocou numa linha de frente para ele ser morto. Ele conspirou contra esse cara, né? Ele conspirou contra Urias. Mas Deus é misericordioso, a misericórdia dele não tem fim. E quando a gente se arrepende, confessa e se joga no Senhor, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. E o Senhor dá uma oportunidade de você ter uma vida renovada, transformada, purificada. Então, esse salmo mostra o quanto Davi se quebrantou perante o Senhor. E por isso ele foi liberto.
É isso que eu queria compartilhar com vocês. A paz.